Meus queridos amigos, estivemos agora na Praça Francisco Sá Carneiro, justamente num momento simbólico de homenagem ao Dr. Francisco Sá Carneiro. Nessa ocasião, que se tem repetido todos os anos desde então, o Dr. Armando de Azevedo, que creio que está aqui também, e que foi, além de fundador, um homem que trabalhou de perto com Francisco Sá Carneiro, evocou aquilo que considerava serem os seus principais traços de caráter político e de caráter humano. Francisco Sá Carneiro foi realmente uma inspiração para todos aqueles que, a seguir a 1974, se empenharam na vida política pela primeira vez, que é o caso da minha geração. Foi também um farol e um líder para muitos daqueles que, antes de 1974, acreditavam na construção de um Portugal democrático e de um Portugal moderno. Essa foi a razão porque o PSD, quando se fundou, foi logo herdeiro dessa têmpera, dessa ambição, dessa visão moderna para Portugal, que, entre outros, Francisco Sá Carneiro sonhou, acalentou e bateu-se por esses valores e ideias enquanto foi vivo. Ele foi, portanto, um motivo de inspiração muito grande, mas foi também um exemplo para todos nós. Como dizia o Dr. Armando de Azevedo, Francisco Sá Carneiro não é imitável. E nós não devemos procurar imitar os outros. Mas devemos aprender com eles. E Francisco Sá Carneiro deu-nos motivos suficientes para podermos aprender e para podermos tirar lições. A primeira é talvez a de que só vale a pena envolvermos-nos fortemente em alguma tarefa que afete todos os outros quando o fazemos com paixão. Com paixão total. Às vezes isso é confundido com obstinação, com obsessão, com intransigência. Havia até quem lhe acrescentasse outras características, pseudo-características. A verdade é que Francisco Sá Carneiro foi um homem extremamente apaixonado e por isso se envolveu de alma e coração naquilo em que acreditava. A última viagem que fez para o Porto, e que foi fatal, mostrou como ele estava empenhado naquela eleição até ao fim. Era decisivo o resultado daquelas eleições para a governação do país e, portanto, para aquilo que ele considerava ser a oportunidade histórica de mudar Portugal. Até hoje mostramos-nos inconformados com as circunstâncias dessa viagem trágica. Não se conseguiu, até hoje, concluir de forma categórica quanto a tudo aquilo que se poderá ter passado. Na anterior legislatura, que foi interrompida, todos os partidos políticos suscitaram uma vez mais a questão da comissão de inquérito. Não sei se haverá circunstâncias para retomar esse fio ou não. Disse na altura que o PSD não tomava essa matéria como uma matéria partidária, mas como uma matéria nacional. Se esse consenso entre todos os partidos se gerar e se houver ainda possibilidade de acrescentar algum esclarecimento, não deixaremos de dar o nosso contributo para isso. Mas o importante aqui é, de alguma maneira, sublinhar aquilo que eram as características de Francisco Sá Carneiro, que nós hoje consideramos serem importantes para os tempos que estamos a viver. Ele tinha o grande sonho de colocar Portugal no coração da Europa. A Europa era, naquela época, uma espécie de antevisão daquilo que Portugal precisava de fazer para se tornar um país desenvolvido, um país mais moderno e mais justo. Passaram-se 31 anos e hoje estamos a discutir no seio da Europa
qual é o caminho que a Europa tem de fazer para poder representar de forma mais duradoura esse ideal para todos os cidadãos. Hoje já estamos no coração da Europa, dos seus problemas, das suas vicissitudes, da grande transformação que o mundo levou nestes anos. De resto, esse é também um dos aspectos, para aqueles que ainda têm uma memória fresca do que se passou, que impressiona. Estes 31 anos que passaram impressionam de facto. Porque às vezes, quando nos envolvemos demasiado nas coisas que fazemos, acabamos por não ter a distância suficiente para nos apercebermos de como as coisas mudaram realmente ao longo destes anos todos. Eu estava a ver há pouco aqui a data de nascimento de Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro tinha, quando faleceu, um ano menos do que eu tenho hoje. Dos que a maior parte da minha geração hoje tem. Na altura em que ele faleceu, não nos parecia nada, não nos parece nada que tivesse pouco menos que a nossa idade. Há 31 anos, alguém com 40 e muitos 50 anos era um homem maduro, em vias de cumprir a sua vida. Hoje, felizmente, somos todos uns jovens. Estes anos trouxeram essa grande vantagem. Prolongaram muito a nossa vida, trouxeram a muitas pessoas um horizonte muito diferente daquele que existia àquela época. Portugal mudou nestes 30 anos. O horizonte de vida das pessoas é hoje muito mais alargado. Os níveis de bem-estar são muito mais elevados. Não há dúvida quanto a isso. A integração que concretizamos nessa Europa que era tão sonhada realizou-se. E, no entanto, os desafios hoje não são menores do que eram nessa época. Quem vai pagar as pensões de todas as pessoas que hoje, felizmente, vivem muito mais anos? Sobretudo quando as pessoas não desejam hoje ter filhos como desejavam nessa época, ou pelo menos não os concretizam, eles não nascem. A Europa tem cada vez menos população. E Portugal, de entre todos os países da Europa, o que apresenta uma taxa de substituição mais baixa, de renovação mais baixa. Quem irá pagar no futuro as pensões? Se o sistema se mantiver, há cada vez menos gente a trabalhar e a descontar para pagar nos dias de hoje as pensões daqueles que têm direito a recebê-las. Como conseguiremos equilibrar uma sociedade aberta, uma economia aberta, com a concorrência que hoje vem, quer do Pacífico, quer das chamadas economias emergentes? A Europa tem perdido a sua liderança no mundo neste aspecto. Julgávamos que com os Estados Unidos disputávamos não apenas um comércio livre, mas também uma economia avançada. Agora há outras economias que estão a disputar esse estatuto. E quando olhamos para a Europa e para os Estados Unidos, vemos economias altamente endividadas, extremamente dependentes da poupança, reparem bem, da poupança que os chineses e outros povos do Oriente conseguiram acumular. Sem essas poupanças, nós hoje não conseguiríamos quem nos comprasse a nossa dívida. Conseguimos também, ao fim destes 30 anos, em muitos aspectos, ser um país mais injusto do que aquele que tínhamos. Em alguns aspectos. Portugal hoje concentra muito mais riqueza do que então na mão de muito menos gente. E há muito mais pessoas em Portugal que não partilha desse rendimento e dessa riqueza. O país hoje tem mais para distribuir, tem mais riqueza produzida do que há 30 anos, incomparavelmente mais, mas também tem mais gente distante de poder beneficiar dessa distribuição do rendimento. Portanto,
se há 30 anos estávamos com Francisco Sá Carneiro empenhados em ter uma democracia política, económica e social, quer dizer, uma repartição mais justa da riqueza, um horizonte de vida mais largo para todos, em igualdade de circunstâncias, a possibilidade de ter uma participação na política verdadeira e reconhecida independentemente das convicções de cada um, em que cada um fosse chamado a participar. Ao fim destes 30 anos, estes mesmos objetivos transmudaram-se, mas não deixaram de ser menos desafiantes do que eram então. E exigirão uma abordagem de princípio idêntica. Em primeiro lugar, olhar para o problema do país e não o confundir com os objetivos partidários. Colocar Portugal em primeiro lugar. Segundo, olhar para os portugueses, para cada um deles, e não distinguir entre a sua militância, ou o seu credo, ou o seu modo de vida. Tomá-los como pessoas que merecem ter uma vida condigna, ser respeitadas e falar-lhes, portanto, com verdade. Em terceiro lugar, nunca desistir de lutar por uma situação de maior progresso e de maior justiça. Enfrentando as resistências, as pressões, as conjuras, ter sempre presente de que o nosso futuro se vai construindo a cada dia que passa. E que isso está nas nossas mãos, não está nas de mais ninguém. De certa maneira, é aquilo que hoje estamos a fazer, a procurar fazer em Portugal. Nós, ao longo destes anos, julgámos que uma parte significativa deste progresso que se registou era efetivo. Viemos a saber que não era. Era precário. Era um meio progresso. Grande parte dos recursos que utilizámos, afinal, não tínhamos condições para os usar duradouramente. Não foi só o Estado, ao longo destes anos, que viveu nessa ilusão de gastar muito além daquilo que era a sua capacidade de produzir. Há uma sociedade privada que também se endividou muito, nas empresas e nas famílias. Quando os bancos devem tanto dinheiro ao exterior, não foi só porque emprestaram ao Estado, foi também porque emprestaram às empresas e às pessoas. E hoje em dia, o resultado da aplicação desse dinheiro não gerou o emprego e a riqueza que se esperava. Quer dizer, vivemos uma riqueza ilusória. E era bom que todos aqueles que, ao longo destes anos, contribuíram, por omissão ou por ação, para que essa dívida fosse criada, para que essa ilusão fosse criada, hoje tivesse a humildade de reconhecer que a culpa do que se está a passar em Portugal não é nem do Sr. Sarkozy, nem da Sra. Merkel, nem da Europa. Foi de todos quantos prosseguiram um modelo de desenvolvimento para Portugal que não era realista, nem ajustado, nem justo. Se houvesse essa humildade democrática, haveria menos demagogia. E se houvesse menos demagogia, havia mais focagem no trabalho que temos de fazer. A dívida que se acumulou ao longo destes anos não vai custar apenas muito esforço a todos os portugueses de hoje e aos portugueses do futuro a pagar, como tem um encargo todos os anos extremamente pesado para pagar, que são juros. Todos sabem, uma coisa é a dívida, outra coisa é os juros que pagamos por ela. A dívida tem de se pagar sempre. Quer dizer, há quem pense que não. Há quem pense que as dívidas não são para pagar. Mas as pessoas que são honradas
e que, apesar do azar que possam ter tido, dos problemas que possam ter conhecido, querem ser gente de confiança e de palavra, essas pessoas querem pagar as suas dívidas. Vergonha não é ter dívidas quando alguma coisa corre mal. É não ter a hombridade de reconhecer que o seu pagamento tem prioridade sobre muitas outras coisas. Quando devemos emprestado, não devemos descansar enquanto não pagamos as nossas dívidas. Devemos fazê-lo. Não devemos endossar essa responsabilidade, como uns dizem para os ricos, ou como outros dizem para os europeus. Nós vamos pagar as nossas dívidas. Mesmo que não tenha sido este governo a fazê-las. Quando digo nós, estou a falar do país, de Portugal. Nós vamos pagar as nossas dívidas. Mas enquanto pagamos as dívidas, não nos podemos esquecer do custo dos juros que elas importam. Para o ano, esses juros são quase 9 mil milhões de euros. Num ano, o país gastará, só com a saúde, na saúde toda do país, perto de 7 mil milhões. 9 mil milhões é o que pagaremos de juros. E ainda há quem pense, demagogicamente, que o que é preciso é pôr a economia a crescer, pondo o Estado a gastar mais dinheiro. Então nós já vamos pagar mais dinheiro em juros das dívidas que acumulámos ao longo destes anos todos do que aquilo de que dispomos para a saúde inteira no país e ainda querem que o Estado contraia mais dívidas? Ou que vá buscar mais impostos aos portugueses? Isso não é aceitável. Bastava que tivéssemos metade dos encargos com a dívida, que é como quem diz, que tivéssemos metade da dívida que temos hoje. E reparem bem o que nós não faríamos com 4,5 mil milhões de euros hoje. Como Portugal podia ser muito mais justo hoje se nós dispuséssemos de tal quantia para poder ajudar os mais necessitados, ajudar de uma forma ainda mais intensa aqueles que não têm dinheiro para estudar, proporcionar efetiva igualdade de oportunidades àqueles que desejam aprender, àqueles que desejam fazer um negócio que trará rendimento para o país, mas que apenas o não podem fazer porque têm uma boa ideia, mas não têm o dinheiro suficiente para o concretizar. Ou aqueles que hoje olham para as exportações e gostariam de poder exportar mais, mas não têm forma de poder ter um seguro de crédito que, de alguma forma, minimize o risco dessas operações. Como Portugal podia ser hoje um país muito mais justo, com muito mais oportunidades, com impostos menos pesados, se não tivéssemos de pagar tantos juros, se não tivéssemos contraído tanta dívida. Por isso, tenho insistido, como Primeiro-Ministro, que não podemos, na Europa, defender uma receita diferente da que temos em Portugal. Quando há um problema de confiança nos mercados sobre se vamos ou não pagar as nossas dívidas e se vamos ou não controlar a maneira como criamos novas dívidas, se esse problema de confiança existe, então o que nós temos de responder não é gastem mais dinheiro, arranjem mais dívida, é controlemos as nossas despesas. Sejamos realistas. Comecemos a olhar para o tecido produtivo em Portugal e na Europa e façamos as reformas que são necessárias para que a riqueza que possamos vir a criar seja uma riqueza efetiva e não uma riqueza ilusória. Isso significa que nós precisamos de ter disciplina orçamental e reformas estruturais na nossa economia. E é isso que nós estamos a fazer em Portugal. Sem querer dar lições aos outros, mas mostrando que é esse o caminho que temos de percorrer. Nós tomamos posse em 21 de junho deste ano. Há 5 meses, portanto. Os secretários de Estado tomaram posse uma semana depois. Pode-se dizer, portanto, que começámos a trabalhar em julho.
Já tivemos, por 2 ocasiões, de fazer contas e de ver as políticas concretizadas no âmbito do memorando de entendimento com a chamada Troika. Das 2 vezes, o caminho que temos vindo a seguir foi elogiado pela União Europeia e por o Fundo Monetário Internacional. Das 2 vezes, foi dito que Portugal está no caminho certo e de que está a empreender, até de uma forma voluntariosa, as medidas estruturais que estavam previstas nesse memorando. Como sabem, o nosso objetivo é que, enquanto tivermos esta assistência financeira, possamos ter alguma estabilidade financeira e alguma paz para poder fazer estas reformas estruturais. Muitas já começaram a avançar. Da educação à justiça, da saúde à segurança social. Mas há muitas que ainda têm de ser concretizadas. Dou apenas um exemplo ao nível da lei laboral. Nós temos, de uma vez por todas, de olhar para a sociedade portuguesa e acabar com certos mitos. O maior mito que se tem vivido é de que não se pode mexer na legislação laboral para não poder afetar os direitos dos trabalhadores. E a verdade é que cada vez temos menos trabalhadores. Porque, na realidade, o que se passa é que aqueles que podem oferecer emprego têm medo de o fazer, a não ser em regime de recibo verde. Quem não sabe se os seus negócios podem prosperar ou não, quanto maior for a incerteza, maior é o medo dos investidores. Qual é a diferença para aqueles que querem trabalhar, que oferecem o seu trabalho? É que cada vez têm menos oportunidades, a não ser nas piores condições e nas mais precárias. Então a quem é que serve este regime? Que supostamente é um regime extremamente avançado de direitos sociais. Que regime avançado é este que só gera desemprego? Ou precariedade? Ou recibos verdes? Ou contratos a termo? É isto que nós queremos para o nosso país? Temos medo das pressões, ou da contestação, ou das greves que possam surgir para combater o desemprego? Eu não tenho. E gostaria muito que o país também não se deixasse impressionar por esses elementos extraordinários que prometem sempre um mundo melhor, mas que nunca dizem como é que se chega lá. Que nunca gostam das reformas que se fazem, mas que nunca têm uma alternativa para apresentar. O país precisa que, na economia que temos hoje, o Estado pese menos, mas seja mais justo. Que não ande a tomar partido por aqueles que têm iniciativa, que se mostre isento. Que não haja empresas que têm paladinos nos governos, como já aconteceu muitas vezes. No governo a que eu presido, não há paladinos das empresas. É o governo todo que é paladino da economia. Nós queremos criar emprego para os mais jovens, porque não os queremos condenar à falta de esperança que hoje reina e, portanto, em seu nome, travaremos todas as batalhas que forem necessárias para, nos limites da Constituição, alterar as leis laborais. Mas levaremos esse espírito reformista a todo lado. Ainda ontem, o ministro Miguel Relvas foi alvo de uma contestação organizada porque o governo, com grande coragem, julgo eu, disse que ia fazer uma reforma na área administrativa. Temos de a fazer.
Não vale a pena estar a pedir mais tempo para, à boa maneira antiga, ir empurrando com a barriga de tal maneira que depois não se consiga fazer nada. Nós temos de fazer essa reforma. Se temos órgãos a mais, temos de ver quais são aqueles que devem acabar. Nós não estamos a olhar para aqueles que são hoje presidentes de junta. Isto não é uma questão pessoal. Isto é uma questão do país. Se precisamos de nos organizar melhor, vamos fazê-lo. E aqueles que hoje são presidentes de junta têm a obrigação de dar esse exemplo, de se empenharem nessa discussão e de nos ajudarem a dizer qual é o caminho mais justo, mais correto e mais adequado para termos menos órgãos de freguesia e prestarmos uma atenção e um serviço melhor àqueles que precisam desses órgãos de freguesia e desse trabalho que pode ser desenvolvido com maior proximidade. Mas vamos ter de a fazer. Não vamos adiar esta reforma. Temos de a fazer mesmo. Não é um problema pessoal. É um problema do país. O mesmo para a justiça. Não há economia que funcione, nem política que seja democrática, verdadeiramente democrática, sem um sistema de justiça a funcionar corretamente. Ninguém esperaria que, ao cabo de 4 ou 5 meses, o Governo tivesse reformado a Justiça. Mas já se percebeu o que se está a fazer. Também foi dos elementos muito elogiados externamente. Nós temos, hoje, de encontrar mecanismos de arbitragem que sejam, se quiserem, emblemáticos, de modo a que qualquer empresa no mundo se sinta em Portugal como em qualquer outro país em que se registrem as melhores práticas. É assim que podemos atrair os melhores também para Portugal. E que podemos conferir às empresas portuguesas a possibilidade de serem tão boas como as outras. Bons mecanismos de arbitragem. Bons mecanismos que possam permitir uma melhor recuperação das empresas em dificuldade e que estejam, nesta altura, com o espectro da insolvência. Se pudermos proteger aquele emprego de empresas que podem ser viáveis, vamos ver como é que conseguimos que os seus credores se organizem melhor e possam recuperar esses créditos sem pôr em causa a capacidade dessas empresas gerarem rendimento. Isto está a ser feito na Justiça. Mas também temos de reformar o Código do Processo Civil. Nós não podemos ter processos que se arrastam nos tribunais, os anos que se arrastam agora. Não podemos deixar os portugueses na iminência de ou terem rendimentos suficientes para terem bons advogados e, com isso, realmente, irem resolvendo com o tempo aquilo que a Justiça não resolve e depois ter outros que não têm outra forma nenhuma senão andar depressa em direção a um resultado para o qual não conseguiram ter defesa. Nós temos de fazer esta grande reforma na Justiça. E o Governo está empenhado nela. Por mais que existam elementos dentro da sociedade portuguesa que se queiram opor a esta ideia ou que queiram reclamar privilégios que nós não daremos em Portugal. Estamos, portanto, a cumprir um programa de transformação, um programa de mudança para a sociedade portuguesa, que a torne, ao mesmo tempo, menos endividada, mas, ao mesmo tempo, em condições de maior justiça social e de maior progresso. São essas reformas que nós temos hoje de concretizar. Dir-se-á, os senhores andam empurrados a fazer aquilo que está no memorando de entendimento. Agora, são mais troquistas do que a Troika e ainda acrescentam mais coisas ao que não estava lá. Porque não fazem só os serviços mínimos. Assim, para que de lá de fora não haja motivo formal para dizer que não estamos a cumprir. A esses eu quero responder desta maneira.
O que está nesse memorando, e que foi negociado, de resto, pelo governo anterior a nós, o que está nesse memorando não esgota o que temos de fazer por nós próprios. Mas a ambição que temos e que não está nesse memorando, bem como aquilo que lá está, nós temos de fazer, não é empurrados, à força. É convencidos de que esse é um programa de transformação estrutural da sociedade portuguesa que nós teríamos de fazer em qualquer circunstância, com troika ou sem troika. Este é o caminho que nós precisamos de fazer para Portugal. E, portanto, vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo com todos os portugueses que não baixam os braços. E que não se resignam nem à pobreza, nem à dívida, nem à desconfiança. As pessoas que encontro, já não direi no meu dia-a-dia, porque o meu dia-a-dia nem sempre me permite estar tão próximo das pessoas quanto eu desejaria. Mas mantenho contacto com as pessoas. Não me envolvi numa campânula que me isola do mundo. E continuo a fazer a minha vida, tanto quanto posso, e a ir ao supermercado, e a ir ao café, e a poder falar com as pessoas que falam comigo e que vêm ter comigo. Não me escondi de ninguém em Portugal. E as pessoas que vêm ter comigo, algumas com angústia, com preocupação, perguntam-me, normalmente, o senhor acredita que o que está a fazer é importante para nos tirar da situação em que estamos? Acredita que é a melhor solução? Então tem o meu apoio. Se soubermos merecer o respeito das pessoas, as pessoas compreendem muito melhor aquilo que estamos a fazer. As pessoas sabem que é pura demagogia vir prometer facilidades. As pessoas sabem que o que fizemos neste último Orçamento de Estado era indispensável para Portugal. E por mais que os analistas digam como mexeram na proposta inicial, mostraram que afinal havia folga, as pessoas sabem que não havia folga nenhuma. E que por isso, o que de um lado procurámos amenizar, do outro lado tivemos de agravar. Não escondemos as duas coisas. Não temos essa queda para mágicos que tantos outros do espaço público apreciam e incentivam. Menos trabalhadores da função pública e menos pensionistas irão ser abrangidos por aquelas medidas, mas mais portugueses vão pagar impostos do tabaco, do álcool, sobre os dividendos e os juros. Não conseguiríamos fazer uma coisa sem a outra. Podíamos ter substituído todos os sacrifícios dos pensionistas e dos funcionários públicos por impostos? Não podíamos. Era impossível. Portugal seria ainda mais injusto do que é hoje. Por isso fizemos o equilíbrio que era possível. Mas as pessoas sabem que dentro desse equilíbrio o que nós queremos fazer é tirar o país desta situação, deitar as sementes à terra para que a nossa economia seja de facto mais competitiva, para que os empregadores tenham menos medo de fazer contratos, para que as pessoas tenham mais oportunidade de emprego, para que o país possa atrair mais investimento e, sobretudo, para que haja uma distribuição da riqueza mais equitativa. Esse é o grande trabalho que estamos a preparar. Não vamos conseguir fazer num dia. Também não vamos desesperar. Estaremos cá com o empenho que nos é já reconhecido pelo tempo que os portugueses assim decidirem. A nossa ambição é que, ao cabo de pelo menos 2 legislaturas, Portugal não tenha
uma despesa superior a 40% da riqueza que cria, em termos públicos, para que os portugueses possam pagar menos impostos e possam escolher com mais liberdade o que querem. Este é o nosso grande objetivo. Conseguir que menos portugueses tenham de emigrar, sobretudo entre os mais jovens, não porque não precisem ou não gostem de contactar com outras realidades, com outras experiências, e essa é uma parte, evidentemente, que nós incentivamos mesmo na Europa, com os programas Erasmus, que haja a possibilidade de conhecer outras paragens, outras metodologias, outros pensamentos, outras realidades, mas que não tenham de o fazer porque não têm oportunidades em Portugal para se realizar. Queremos atrair os de outros países, queremos que os nossos jovens também sintam que há cá oportunidades. E queremos que os mais idosos saibam que, independentemente do que tenha sido toda a sua vida, que há um espírito de solidariedade que se mantém e que a dignidade da sua vida é para nós absolutamente intransigente no que toca ao poder público. Portanto, este é o trabalho que estamos a fazer. Sei que o PSD tem sido um partido extraordinário no apoio a estas reformas e a este caminho que estamos a realizar. Como chefe do Governo, quero dizer-vos que o Governo tem funcionado independentemente da sua composição partidária. E temos gerado um espírito dentro do Governo que é verdadeiramente um espírito de Governo, que é um espírito de corpo de Governo, a olhar para o país e não para cada um dos partidos. Devo reconhecê-lo aqui também, porque nós temos um parceiro de coligação que tem estado à altura dos desafios difíceis que enfrentamos. Mas, claro, o PSD, que foi escolhido pelos portugueses para liderar esse governo, tem sido um partido totalmente empenhado nestas tarefas. Mesmo que apareçam vozes de entre nós, que aqui ou além não veem tantas virtudes, ou aqui ou além veem mais defeitos, ainda bem que no PSD nós temos a oportunidade, como teve Sá Carneiro, de conhecer aqueles que nos confrontam, aqueles que discordam de nós, aqueles que têm outra maneira de ver as coisas. Era o que faltava, que nós não tivéssemos no partido a mesma liberdade que reconhecemos no país a todos os portugueses. Mas, apesar dessas diferenças, o PSD foi sempre um partido forte quando teve de tomar decisões difíceis. Sempre que sabemos qual é o caminho a seguir, o PSD tem-se unido na sua história em torno dos objetivos de liderança que têm no topo a preocupação de servir Portugal. E é isso que se tem passado também. Por isso eu penso que temos sabido honrar a memória do nosso fundador, Francisco Sá Carneiro. E vamos continuar a fazê-lo nos anos vindouros, sobretudo para aqueles que o não conheceram, que não têm memória dele e que, por essa razão, têm mais dificuldade em perceber, quando olham para o PSD, que há tantas características que não estão nos estatutos, que não estão nos regulamentos, que não estão necessariamente nos programas que apresentamos, mas que estão na nossa maneira de ser, no nosso temperamento, no nosso caráter enquanto partido. Um partido que não se acomoda, que quer reformar Portugal, que quer pensar nos portugueses como pessoas, cada um deles como uma pessoa cuja dignidade tem de ter em cada militante, em cada dirigente, em cada governante, um bastião de defesa. É para os portugueses que governamos, foram os portugueses que nos trouxeram a este partido e, como partido, é a pensar nos portugueses que lutaremos e continuaremos a lutar em Portugal por mais liberdade, por mais justiça, por mais democracia.